Eu acredito muito que existem jogos que são capazes de marcar inícios e fins de eras em times de futebol. Que existem jogos que são capazes de mudar a história, o roteiro daquele time naquele momento. E se tem um jogo que pode ser capaz de fazer com que o United retome, pelo menos se aproxime do que um dia já foi, este jogo pode ser esse maluco United 5-4 no Lyon. O que foi aquilo, cara? Assim, o roteiro do jogo, ele tem tantas mudanças que em 120 minutos a gente parece ter assistido uma série de temporadas. Tudo que aconteceu no Old Trafford, dos 2-0 criados com segurança, com eficiência, com um jogo bem jogado no primeiro tempo pelo Manchester United, que volta diferente no segundo tempo, com o intuito de se defender e paga por isso, paga caro, com as mudanças que surtiram efeito positivamente no Lyon, principalmente a entrada de Lacazette e do Malik Fofana, e que fizeram o Lyon pouco a pouco e se encontrando no jogo e equilibrando o jogo a ponto de evidenciar um sistema defensivo que ainda falha muito do United e fazer os 2 gols para, naquele momento, levar o jogo para a prorrogação, que viria, mas não sem antes ter um expulso pelo time francês, o Corentin Tolisso, e que dava novamente a margem para o United dizer, ok, nós fizemos 2-0, sofremos um empate por culpa muito própria, mas nós temos 30 minutos contra um time também desgastado e com uma a mais. E um primeiro tempo de prorrogação que muda completamente o aspecto do jogo, porque o United era um time destruído em campo. Era um time que não dava a menor impressão de que fosse retomar as rédeas da partida. O United consegue sofrer 2 gols com um a mais. E o quarto parecia que era a última pá de cal contra um sem vida Manchester United. E é esse que o futebol, cara. Se alguém pensa que existe um esporte melhor do que esse, sinto muito. Sinto muito, você tá errado. Não existe. O que o futebol é capaz de proporcionar, o United tinha um jogador a mais, que não fazia efeito nenhum, tinha sofrido 2 gols numa prorrogação, tinha um time completamente destruído aparentemente e apenas 10 minutos para fazer no mínimo 2 gols. E ele faz. Muito por conta de Casemiro, que o que jogou nos momentos bons do time no jogo, na construção do 2-0 e principalmente no momento ruim do time, o Casemiro sofre o pênalti, que é a diminuição do placar do United, convertido muito bem pelo Bruno Fernandes, no momento que precisava assumir a responsabilidade, assumiu também, cobrou uma, assim, com perfeição. E o Casemiro dá 2 assistências. Na sequência, aos 120 e aos 121. A primeira para o Mainoo, um garoto que entra, assim, eu não entendi nem a substituição do Mainoo entrar em campo. O Rubem Amorim coloca ele como o cara mais à frente do time. Ele é um meio-campista de origem. Que, ok, jogou como meia em vários momentos, mas ser o atacante do time. E é justamente esse cara que domina a bola dentro da área, puxa para a perna direita e bate colocado no canto para tirar o Lucas Perry e colocar o United e transformar o Old Trafford em um teatro dos sonhos. Era quase que impossível imaginar que o United voltasse daquele jogo, de ter sofrido os 2 gols e parecer completamente abatido. Surgiram Casemiro, ainda mais entrando no jogo e decidindo e tomando a responsabilidade. O Bruno Fernandes, que converte o pênalti, que é o cara que mais buscava o jogo, claramente tentando recolocar o United no jogo, principalmente depois do terceiro gol. O Casemiro é o cara que muda a história de figura. O Bruno Fernandes reativa o time novamente, diz, ok, vamos tentar. E surge também o Maguire, né, cara? Que, óbvio, tem o passe, não é um cruzamento, é o passe do Casemiro para o Harry Maguire.
Você não consegue pensar em um zagueiro mais contestado do que Harry Maguire nos últimos 10 anos do futebol mundial. Não tem. E não é demérito a crítica. A crítica para ele, em vários momentos, é justa. Foi justa. Maguire errou muito. Mas é um cara que você não tem como negar que ele tenta. Ele se dedica ao Manchester United. E quão icônico é, quão simbólico é, vira o cruzamento do Casemiro, que em vários momentos foi afastado até pelo Ten Hag. Assim, vários momentos reserva do United. Ele cruza a bola na medida para o Harry Maguire fazer aquilo que ele faz bem, que é a jogada aérea, principalmente ofensiva, né? Mais até do que a defensiva. E assim, a atmosfera depois da virada, cara, o choro daquele garoto que já tá marcado aquela imagem. O choro daquele garoto que, assim, surge um fanático, sabe? A construção de um torcedor, a maneira como o futebol proporciona isso. Aquele garoto já tinha aparecido momentos antes, depois do United sofrer o quarto gol, incrédulo, chorando, de tristeza. Em 10 minutos, o choro é completamente diferente nos braços do pai. É poético. É uma obra que o United produziu no Teatro dos Sonhos. Um jogo capaz de marcar a história do time, sim, por mais que seja a Europa League, que inclusive é a única coisa que o United pode tirar de proveito dessa temporada, porque o United não faz uma campanha digna, nem digna faz na Premier League. Se existe uma esperança de jogar a Champions League, que seria algo muito importante para o time, pensar em planejamento um pouco mais ambicioso para a próxima temporada, para atrair jogadores. Se existe um caminho, é vencer a Europa League para conseguir a classificação à Champions, que o título da Europa League cede essa vaga, e o United sabe disso. E um jogo como esse, nas quartas de final, da maneira como se construiu, pode levar o United ao título. A próxima partida é contra o Atlético Bilbao, a semifinal, mas esse jogo já está na história do United e pode, na minha visão, pode sim fazer com que o United trace um caminho para o retorno. Não estou dizendo que amanhã o United vai ganhar a Premier League na próxima temporada. Não vai, isso é fato que não vai. Mas o United precisa retornar minimamente ao caminho de sucesso que ele já teve. Isso é um projeto para muito tempo. Mas o United precisa de pequenos passos para tentar voltar e sair desse buraco que ele está. Talvez o primeiro passo tenha sido dado contra o Lyon. E, diga-se de passagem, que bonito, que jogo magnífico para o futebol. Mesmo que você não tenha nenhum envolvimento com nenhum dos times, eu sinto muito se você não tiver assistido. Assista. Vamos ficando por aqui e veremos se o United começa, quem sabe, a próxima temporada, tentar voltar a ser relevante e mostrar mais uma vez o que ele é capaz de fazer em Old Trafford. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha que nos ajuda muito. Tchau.